Agora Opa, sim. boa noite. Nossa, que rolo. Pois é, quanto desencontro. Tudo Tudo bom, bem? querido? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Prazer receber você aqui na minha live. Que honra. Você Ah, que o é a prazer é famosa meu, Chuchu meu filho. Norberto. Ah, Oi? quem me dera. Eu sou famosa nada. É, mas você eu vi que você tem mais de 60 mil seguidores. Coitado de mim, se eu tivesse pelo menos os únicos seguidores que eu tenho é 5 mil mesmo no Face. Mas eu um dia fui assim pequenininho. Comecei assim, comecei com um pouquinho, fui engatinhando igual neném. O meu blog tem mais ou menos um ano e meio, né? Aí quer dizer, você eu não sei quanto tempo tem a sua página, mas o meu começou com um pouquinho, né? E vai crescendo, porque eu vou botando conteúdos que ajudam os pais, né? E os pais vão compartilhando, aí as publicações vão ganhando alcance, aí as pessoas vão começando a seguir. Mas a gente começa assim, pequenininho, né? E vai crescendo aos Bacana. poucos. Deixa eu te perguntar uma coisa já de início, uma curiosidade minha, a respeito do seu blog mesmo. Chama Inocência Autista, né? É Sim. isso? Então, esse nome, Inocência Autista, é em relação à criança autista ou alguma inocência do autista de modo geral? Como surgiu esse nome? Então, surgiu esse nome porque o Nicolas, o meu filho, ele que iniciou tudo, né? Eu conheci o autismo através dele, né? Fui descobrir que ele era autista. Ele tinha 5 anos, ele era muito Uhum, inocente, mas muito inocente mesmo, não tinha maldade nenhuma. Eu achava aquilo tão bonitinho, sabe? Aquela inocência, vai que as mães têm o costume de chamar meu anjo, tipo isso, né? Porque era muito uhum, inocente, muito bonzinho, sem maldade. Aí, quando eu criei o blog, tinha muitos nomes, né? Autismo, não sei o quê, autismo é vida, eu amo autismo. Então, tinha muita coisa assim desse tipo, mas eu queria fazer uma coisa uhum, diferente. Aí eu falei assim, eu vou botar entendi. inocência, porque o autista, não todos, né? Óbvio, né? Porque esse aí também é um mito. Mas a criança, principalmente, né, na primeira infância, ela é bem inocente, então vou botar inocência autista. E pegou. Todo mundo gostou e ficou. Aí ficou bem único mesmo. Se você colocar, não tem outra, nenhuma outro nome assim que tenha essa referência da inocência. Bacana, entendi. Foi só curiosidade mesmo. Eu já tentei fazer blog, tentei fazer página, mas eu sei lá, acho que o pessoal me acha chato, não dá certo, né? E eu sou ruim também de internet, eu não tenho apesar que eu estou no Facebook faz 9 anos, minha página de perfil fazem 9 anos, mas fazer blog assim, eu não, tentei fazer algumas vezes, mas não deu certo, não. Mas É complicadinho então, mesmo. oi? Você é do Rio, né? Vocês são do Rio, é É, isso? não entendi. Oi? Vocês são do Rio de Não Janeiro, é isso? Do entendi. estado do Rio? Sim, Vocês são do estado do moro Rio de no Rio de Janeiro? Janeiro, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Oi, Aninha, querida! Ai, ontem eu fiquei Legal. tão triste Olha, o porque pessoal vocês está estavam chegando de fazendo a novo. live Tinha ido do embora. Diogo, eu queria tanto ver ele. Oi? Fiquei sem Ficou o quê? internet, sem luz aqui na hora da live. Eu perdi. Não foi ontem, foi anteontem. Foi anteontem, quarta-feira. A hora que você tiver Foi um antes de tempinho, você ontem. vê lá no Então, YouTube. Foi quarta-feira. tá, vou ver sim. O Diogo é um querido, eu amo ele. A Aninha e o Diogo moram no meu Foi muito coração, ela boa. sabe disso. Foi muito boa a nossa live. Foi emocionante com a minha e o Joe. Ela cantou pro Joe bastante. Foi muito bacana. Ah, Ela, legal. ela canta. Ela canta bem, canta. E você canta também? Canto, Você pior canta que também? canto. Uma das coisas que eu mais É, gosto de fazer é cantar. Eu gosto muito de música, ouvir música, cantar, gosto muito mesmo. Mas assim, eu é gosto mesmo. mais de música internacional, não gosto muito de música nacional, não. E Mas, no menina, eu não estilo gosto de não de música música internacional.
Oi? Não entendi. Desculpa, eu te cortei, pode falar. Eu vou deixar você falar. O estilo de música que a Aninha gosta, de música assim, sertaneja, eu não curto. Eu gosto mais de música internacional. Ah, tudo bem, eu não gosto, porque a música internacional, eu não entendo o que o cara está falando, eu sei malemar português. Aí o cara começa a falar inglês, eu falo, eu quero saber o que, que ele está cantando, o que, que ele está falando, de repente tá me xingando, me chamando de bobo, eu tô lá achando bonito. Ah, essa Não. foi boa, é Ó, verdade. sabe, a única música internacional que eu gostei, porque eu conseguia traduzir, era aquela Yes, yes, yes. Aí falaram para mim que era assim, aí eu fiquei satisfeito. Mas essa aí você não lembra, não, que você é mais jovem que eu. Hein? Lembro, eu gosto, porque eu Essa, gosto de música antiga. que era Gosto yes, muito. yes. Aí a única que eu me conformei, falei, bom, essa pelo menos eu sei que é assim. Mas olha, vamos começar, então, falando um pouco sobre você, seus filhos. Você é autista e seu filho também, né? Seus filhos, é isso? Você é Sim. autista e mãe de O autista. Nicolas, o Nicolas, ele foi diagnosticado com 5 anos. 6 meses depois do diagnóstico do Nicolas, eu tive o meu. Os meus dois mais velhos também são, só que eles não gostam muito de se expor. São adolescentes, né? Eu tenho um de 17 anos e uma de 19. Então, por causa de amizades, essas coisas, então eles não gostam de se expor, têm medo de ser discriminado, de debocharem, de encararem aquele preconceito nojento, né, que a gente já conhece. Eles têm medo, então eles não gostam de se expor. Então, praticamente é muito difícil eu falar deles. Mas quando eu boto alguma Mas coisa, eu não mostro foto, não marco, justamente para eles não se sentirem mal, entendeu? Não, eu respeito a opinião deles. sim, com Eu certeza. aceito de boa, mas eles já não, então deixo eles quietinhos lá. Mas não é porque é adolescente, não. Eu já vi diversos autistas adultos dizer que não gostam de falar que é autista, não, e alguns se revelou só depois de algum tempo do diagnóstico. Não, não é porque é adolescente, não, é porque tem muitos que não gostam mesmo de falar sobre o assunto, Sim, né? Se não gosta, se não quer, verdade. tudo bem. Você sabe que É, Nicolas tem que ter o significa respeito. vitorioso, com certeza. Sim, Você sabe que Nicolas significa vitorioso? sim, sim, eu vi a tradução do nome dele. Quando eu escolhi o nome dele, com meu esposo, eu vi a tradução. E ele é vitorioso, É, sim. Todo dia ele vitorioso, está né? se superando. Graças Sim, a Deus. bacana. Ele está com quantos anos, o Nicolas? Hoje ele está com 8, 8. Ele foi diagnosticado com com quantos anos? 5. 5 anos. Legal. E ele é tranquilo, ele é autismo leve. Então, ele foi diagnosticado como Asperger. Só que hoje não se usa mais esse termo, né? Então é autista nível 1, eu também. Só que ele, assim, ele tem algumas comorbidades, né? Ele tem um TOD, né? Tem um TDAH, está sendo avaliado para transtorno bipolar. Então ele é uma criança bem agitada. Ele é muito inteligente, alegre, tudo, mas ele é muito agitado e muito estereotipado. Sei, entendi. E agora, na época, nessa época da pandemia, está sendo mais difícil? Antigamente ele saía mais, agora não, ou não mudou nada? E muito mais difícil, porque agora a gente fica isolado, né? É um medo dele pegar qualquer coisa, a gente fica preso dentro de casa, só sai para o essencial. Então, as terapias deram uma parada, né? Porque ele faz tratamento no CAPS, aí tá sem terapia, né? Não tem mais aquela rotina escolar, não tem mais aquela rotina de sair para ir para praia, para brincar. Então, isso está estressando bastante, né? Acho que todo mundo, né? Não só ele, acho que como todo mundo fica irritado, É estressado. É verdade, muito cansativo é ficar verdade. preso. Ele ia na escola?
antes da pandemia? Sim, sim. Hum, Ele hoje está no segundo ano. hum. E aí veio a pandemia e mudou tudo, complicou tudo. E aí É, você teve o seu diagnóstico um ano e meio depois, você falou? 6 meses. 6 meses depois Ah, do 6 meses dele veio o depois. meu. Isso. Hum. E você já desconfiava antes de que você tinha, que você é autista ou não? Ou alguém falava Eu para sempre, você? eu sempre tive desconfiança que tinha alguma coisa diferente, né? Porque desde a minha infância eu já tinha problemas, né? Eu tomei gadernal durante 3 anos, né? Mas antigamente não se falava de autismo, né? Antigamente só se falava de problema mental. Ah, tá com um problema mental. Aí tudo era gadernal. Eu usei durante 3 anos. Depois eu melhorei um pouco, aí a minha mãe parou o tratamento, eu fiquei sem tratamento. Aí eu entrei na adolescência, né, tendo problemas, né, eu era muito sozinha, não gostava muito de estar com outras pessoas, né, vivia isolada, gostava de ficar sozinha, desenhando, escrevendo, escutando música. E tive uma adolescência difícil, né, depressiva, justamente porque eu não sabia o que que eu tinha e também não tinha tratamento nenhum, né? Fui crescendo assim, me casei, tive meus filhos e até então não estou sabendo de nada. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Aí, quando o Nicolas tinha 2 anos, eu comecei a notar que ele tinha um comportamento diferente, um jeito de brincar diferente, e foi procurar ajuda no neurologista. E aí ele foi diagnosticado de cara, na primeira consulta. Depois eu comecei a observar que o jeito dele era o mesmo jeito que eu apresentava quando eu era criança. As mesmas coisas que ele gostava de fazer ou não gostava de fazer, era a mesma coisa comigo. Aí a minha mãe falou assim, olha, o Nicolas é você, porque você era assim também, você era assim, você era assado. Aí ela começou a falar coisas que eu nem imaginava, não lembrava até. Por exemplo, eu gostava muito de ficar girando, andando na ponta do pé. Ela até falava que eu ia ser bailarina, eu só andava na ponta dos pés, né? E tinha dificuldade de socialização, seletividade alimentar era extrema, não comia nada. O meu filho Dificuldade também de é muito aprendizado, você teve seletivo. também? Dificuldade de Oi? aprendizado, você teve? Dificuldade de aprendizado na escola, você teve? Não, não tive dificuldade de aprendizado, porque eu sempre fui muito Não? boa, principalmente em matemática. Minha matéria preferida. Eu nunca, eu sempre fui péssimo, não é nem ruim, péssimo em matemática. Em língua portuguesa eu era ótimo. Agora, matemática eu não conseguia aprender de jeito nenhum. Mas, enfim, pode continuar a sua Ai, a história. minha matéria preferida é a matemática, sempre foi. Inclusive, eu não fiz faculdade, mas uma faculdade que, se eu pudesse, eu teria feito era administração, porque eu gosto de mexer com número, com dinheiro, eu gosto de administrar, de tomar frente. Isso sabe? É uma coisa muito nata. Tipo, eu sempre costumo falar isso, né? Quando o autista ele é bom em uma coisa, ele se destaca naquilo. E eu sou uma excelente vendedora, sou mesmo. Então, todo mundo fala: Poxa, a Sula vende gelo até na Antártida, porque é excelente vendedora, mas eu sou mesmo. Então, eu gosto de mexer com dinheiro, com números. Então, sempre foi uma ótima aluna em matemática. Agora, as outras matérias eu era boa, mas nem tanto. E o Nicolas, ele também é como eu também. O Nicolas, ele gosta muito de matemática, mas não gosta das outras matérias. O meu outro menino também é muito bom em matemática. Eu acho que de nós três ainda é o melhor. Eu já me considerava boa, ele então, nossa, extremamente inteligente em matemática. Já ganhou várias Olimpíadas de matemática. Eu não sei explicar, só sei que a gente tem uma facilidade muito grande de aprender quando gosta Muito daquilo bom. ali. Porque se você for forçado a aprender uma coisa que você não gosta, você não aprende.
Você disse que é boa para vendedora, de trabalhar como vendedora, é isso? Sim, eu tenho uma Deixa eu te contar uma facilidade história. muito grande de falar sobre aquilo ali. Olha, eu estou vendendo isso, isso, assim. Eu dou todas as características do produto com perfeição. Eu não dou certo com isso, não. Eu prefiro quebrar parede, quebrar pedra, carregar outra coisa. Eu fiquei desempregado uns tempo atrás, há uns 3 anos atrás. Aí falei, o pessoal tá tudo vendendo água, vendendo isso. Arrumei umas garrafinhas de água mineral, 50 garrafinhas. Arrumei uma caixa de isopor, fui lá para o meio do povo lá. Fiquei lá até umas 2, 3 horas e não conseguia falar povo e tal. Voltei com a caixinha tudo de água. Aí coloquei as garrafinhas tudo na geladeira e falei, vamos tomar essa água aí que eu não vou vender coisa nenhuma. Aí que apareceu o tipo de serviço, não dá certo eu vender não. Ah, eu gosto. Do jeito que eu E levei a assim, caixinha cheia de qualquer garrafinha de coisa. água, eu trouxe de volta. Oi? Eu vendo qualquer coisa que você me der, eu consigo vender. Qualquer coisa. É Não mesmo. tem, olha, eu já fui feirante, eu já vendi brinquedo, eu já vendi caipifruta, já vendi churrasco, tudo que você imaginar, eu Aí não, mas ó, já vendi Avon, perfume, roupa, tudo. ei, comigo acontece o seguinte, se eu for vender uma coisa, oferecer para 2, 3 pessoas, a pessoa olhar e falar, não, aí eu desanimo. Para mim, a pessoa, eu tenho que oferecer e ir comprando. Eu desanimo com esse negócio. Eu ofereço a pessoa, não, ah, legal, bonitão. Esse negócio de vender para mim não dá certo, não. Uma vez também, alguns anos atrás, a minha mãe vendia uma toalha de mesa, um guardanapo. Falei, eu vou vender. Peguei, coloquei tudo numa sacola. Andei até umas 3, 4 horas da tarde e não vendi nada. Ofereci umas 4, 5 pessoas. Falei, não, não aceitei isso. Mas, enfim, é, Eu tenho essa facilidade. e aí começou a fazer acompanhamento, depois que foi diagnosticada, mudou alguma coisa Sim, sobre comecei a autismo fazer seu. acompanhamento com psicólogo, né? Comecei a fazer as terapia com a psicóloga e tudo, fiquei quase um ano fazendo. Só que quando começou a pandemia, também fiquei sem acompanhamento. Aí não estou fazendo nada por enquanto. Entendi. Mas aí, o que mudou para você a partir do diagnóstico? Você se sentiu melhor? Você se sentiu mais aliviado com o diagnóstico? Mudou? O que mudou exatamente? Então, Você tirou a com dúvida? relação, com relação ao diagnóstico do meu filho, foi um choque, porque eu fiquei muito triste. Fiquei mais ou menos uma semana, mas foi rápido. Fiquei uma semana chorando direto, porque eu falei assim, meu Deus, por que o meu filho? Mas não é porque tinha vergonha ou medo, nada disso. Minha preocupação era ele ser rejeitado pela sociedade, era ele ser visto de uma maneira diferente, sofrer preconceito, discriminação. Então eu chorava, eu fiquei inconformada, falei assim, não acredito. Mas conforme eu fui estudando sobre o autismo, eu me foquei, virou um hiperfoco para mim. Quando eu comecei a estudar sobre o autismo, entender sobre o autismo, eu comecei a me ver ali. Foi por isso que eu procurei o diagnóstico para mim. Eu falei assim, caramba, mas isso assim, assim sou eu. Eu também sou assim, eu faço isso, eu também sou dessa forma. Aí eu comecei a desconfiar. Eu falei assim, eu acho que eu também sou. E quando eu fui na neurologista, ela me deu o diagnóstico na primeira consulta. Então ela falou assim, não Isso mesmo, você resta tinha dúvida. quantos anos? Você tinha quantos anos, a Márcia está perguntando, no diagnóstico? Você tinha quantos anos mesmo? Eu fui diagnosticada com 37, né? E hoje eu tô com 39. Tem 2 anos que eu fui diagnosticada. Demorou para você procurar.
saber o que estava acontecendo, né? Com 37 anos. Mas justamente porque eu não sabia sobre autismo, eu não sabia o que que era, eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que eu tinha depressão, eu sabia que tinha ansiedade, mas eu não sabia que eu era autista também. Aí na consulta a doutora começou a analisar, eu levei um dossiê, né? Comecei a perguntar à minha mãe sobre tudo da minha infância e comecei a passar aquilo tudo para a doutora. Olha, era assim, 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 assado. Aí ela começou a analisar e tudo. Ela falou assim: olha, seu diagnóstico, vou fechar, porque não me resta dúvida. Você é autista, você tem transtorno de ansiedade, você tem depressão. Foi o primeiro diagnóstico que eu tive. Hoje eu já tenho outros diagnósticos. Eu tenho de autismo, de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar e síndrome do pânico. Então, são 5. Além do autismo, 4 comorbidades que me acompanham. E aí você acompanha, faz acompanhamento com isso tudo? Você usa medicação ou terapia? Ou que, como que você faz com essas coisas? Sim, já fiz uso de várias medicações. A que melhor me fez foi a risperidona, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dela. Todo mundo é o primeiro remédio que eu acho que passam pra gente. Só que ela me engordou demais, então eu Meu parei. filho usa, inclusive. Inclusive o Nicolas também começou com a risperidona também e parou porque engordou muito. Mas hoje faço uso da quetiapina. Quetiapina é com amitril. Quetiapina. De tudo isso que você disse, é, o autismo, síndrome de pânico, ansiedade, depressão, 5, né, comorbidades, o que mais é negativo para você? Eu ouvi você, eu assisti um vídeo seu falando sobre o autismo, né, que o autismo não é o tempo todo positivo, tem um lado negativo, né? O autismo Sim. para você, como que é? Não é bom o tempo todo. Na verdade, a vida mesmo não é boa o tempo todo. A gente tem, independente de ser autismo ou não, a gente tem dias bons e dias não estão bons. Mas você considera que há o lado negativo do autismo, mesmo no seu caso ou em outros casos, de autismo severo, enfim. Então, as pessoas têm a tendência a falar que o autismo ele é leve, mas ele não é leve. O autista é autista independente do grau. Ele tem as mesmas características, os mesmos problemas, as mesmas irritações, só que muda muito o nível. E depende muito da Sim, comorbidade associada. Por exemplo, como eu tenho transtorno bipolar, e a gente sabe que o autismo mexe muito com o nosso humor, então aquilo me leva a um extremo de tudo que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu estou extremamente triste. Se eu estou irritada, eu estou extremamente o meio termo. Ou é lá embaixo ou é lá em cima. Entendeu? Justamente porque, além do autismo, a comorbidade também fica ali me maçando, entendeu? E quando eu estou com meus níveis de estresse alto, quando eu estou muito irritada, quando eu estou muito agitada, ansiosa, aí vem as estereotipias que me deixam desregulada. Aí eu começo a roer unha, de arrancar o sabugo, de ficar sangrando, eu começo a coçar a cabeça com tanta força que sangra, eu começo a apertar a espinha, inventar cravo, inventar espinha, fico com o rosto todo esburacado, e só fazendo coisas que me prejudicam, sabe? Que me machucam, que me trazem coisas ruins. Por isso que eu falo, as pessoas às vezes querem romantizar, mas a gente tem que entender que não é questão de romantizar. Uma hora as coisas estão sob controle, de repente elas saem do controle, né? E não é porque você é autista leve que você não tem esse desnível, porque você tem também. Óbvio, eu não vou dizer para você que eu tenho a vida igual de um autista severo, é hipocrisia da minha parte. Não é igual.
Mas quando eu tenho minhas crises de shutdown, de meltdown, é exatamente igual a um autista severo. A crise é a mesma, só que às vezes a pessoa não estando controlada, ela pode fazer coisas que se prejudicam. Muitos batem a cabeça na parede. Eu nunca cheguei a bater a cabeça na parede, mas já soquei a minha própria cabeça, né? Então, assim, na hora que você fica com raiva, você fica cego. Na hora que você está na crise, você não quer saber de nada, você não quer ver ninguém, você simplesmente fica cego. E uma coisa eu posso te dizer, você cria uma força sobrenatural. Tanto é que quando o autista está em crise, você que tem seu filho, você deve saber, se ele está numa crise, você não consegue controlar, não é fácil você segurar. Eu não sei te explicar em detalhes, eu só sei que vem uma coisa, um nervosismo tão extremo que você não consegue se controlar, né? E é onde você acaba se machucando, né? Onde se joga no chão, bate a cabeça, se soca, né? É complicado. Por isso que é importante tratar, é importante tomar uma medicação se houver necessidade para manter o controle emocional, porque o descontrole emocional ele pode levar até a pessoa a fazer uma besteira. Às vezes a raiva, né? O sentimento é tão forte que muitos podem se jogar na frente de um carro, se jogar de um prédio, bater a cabeça com tanta força, dar um traumatismo e morrer. Não é uma fantasia. O autismo ele é sério. Ele precisa cuidar, ele precisa tratar. É isso que muita gente não entende. E às vezes os pais não aceitam que seus filhos são, aí acabam negando a eles a oportunidade de fazer um tratamento direito e evitar essas coisas. Realmente. A Márcia está perguntando, assim, queria saber se ela se sente intolerante com as situações das pessoas que dissimulam acontecimentos de rotina. Se você puder me explicar um pouco melhor, eu não entendi a pergunta. Assim, no termo que ela escreveu, eu tenho um pouco de Eu dificuldade para também não entendi compreender muito bem, algumas não, coisas. Márcia. Se você puder explicar melhor, deixa eu ver, ela falou que você se sente intolerante com as situações das pessoas que dissimulam acontecimentos de rotina. Márcia, eu sei que você é professora, mas você está falando muito difícil. Fala mais claro aí para a gente entender. Nós não- Ela não entendeu, eu também não. Nós somos alunos. É, refaz a pergunta, por favor, Márcia. Mas então, continua falando, depois ela pergunta de novo. Então é isso aí, entendeu? Deixa eu te A perguntar uma gente coisa. tem que. Sim, perdão. Você já trabalhou assim, como empregada numa empresa, assim, em diferentes tipos de trabalho? Você já foi ou não? Você trabalhava, como vendedora, não sendo empregada? Sim, eu amadureci muito rápido. Fui forçada a isso, né? Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos, né? Então fui morar com a minha mãe. E logo depois a minha mãe ficou doente e ela foi internada. Então eu com 16 anos apenas eu tive que começar a trabalhar. Primeiro trabalho que eu tive foi de faxineira, né? Fazia faxina na casa de uma senhora. Depois eu comecei a trabalhar com vendas de plano de saúde, né? Era comissionada. Aí vendia plano de saúde. E com 16 anos eu comecei a trabalhar em empresas mesmo, né? Depois eu comecei a trabalhar como secretária em outra empresa, né? E sempre nessa área, escritório, vendas, né? Hoje eu não trabalho fora por duas razões. Primeira, eu não concluí o meu ensino médio. Na verdade, eu não tenho nem o primeiro grau completo. Eu só estudei até a quinta série. E também não tenho vergonha de falar isso para ninguém, tá? Muitas pessoas falam, eu teria vergonha de falar. Eu não tenho, não estudei. Porém, eu me acho às vezes até mais inteligente, mais intelectual do que muitas pessoas que têm o segundo grau. Mas, enfim, não estudei, né?
E hoje eu gosto de trabalhar para mim. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros, porque eu tive muito problemas com quebra de rotina, com regras, principalmente. Eu sou muito agarrada a regras. Se a coisa é assim, tem que ser assim. Se desviar para cá, já começa a me aborrecer, já saiu do meu plano, da minha planilha, já não estou aceitando. Então, isso, quando você está trabalhando para alguém, você é obrigado a aceitar. Você é um empregado, né? E como para mim não dá, então eu prefiro trabalhar para mim mesma. Na realidade, eu perguntei se você trabalhou em empresas, porque, assim, nessa época, isso tudo que você sentia em relação à depressão, bipolar, não autismo, mas as outras situações você não tinha na época, não te prejudicavam no emprego, por exemplo, no relacionamento com outras pessoas. Eu não estou conseguindo captar Sim, eu vou a repetir pergunta. devagarzinho. Eu perguntei sobre se você trabalhou em alguma empresa, para entender se nessa época você já era bipolar, tinha depressão, crise de pânico, e se isso tudo, de alguma forma, alguma vez te prejudicou no emprego, você chegou a perder o emprego, ou sei lá, alguma coisa assim. Foi nesse sentido que eu perguntei. A depressão nem o bipolar não me atrapalhou no emprego, não. O que me atrapalhou no emprego foi justamente o fato, por eu ser autista, eu ser agarrada a regras e a rotina. Então, quando fugia da rotina, aquilo ali já me deixava já não estava bom para mim. Aí eu desregulava, já me irritava, já me aborrecia, já não rendia no trabalho, aí já atrapalhava o que eu tinha que fazer, entendeu? Aí eu preferi sair. Mas assim, enquanto as coisas estavam sendo corretamente feitas exatamente como tinha sido tratado, eu era uma ótima funcionária. Sempre fui muito eficiente, muito boa vendedora, boa secretária. Mas se saísse alguma coisa do lugar, aí o caldo já azedava, e já não estava bom para mim, preferi sair. Eita. Mas é assim, é a vida, né? E hoje em dia você é dona de casa. Sim, hoje em Oi? dia eu trabalho fora, né? Eu cuido da minha casa, do meu marido, do meu filho Nicolas. Meus outros filhos são do outro casamento, então moram com o pai, né? Então só cuido do Nicolas mesmo, né? E eu trabalho para mim. Hoje eu trabalho com montagem e manutenção de computadores, junto com meu esposo, que é uma coisa que eu também gosto muito, de mexer com computador. Então eu monto, né, com meu esposo e vendo os computadores. E seu esposo não é autista, não. Não, não é. Neurotípico. Ele consegue lidar bem com o autismo? Com a autista, melhor dizendo. No início, ele aceitava de boa o autismo do menino. No meu caso, ele teve um pouco de relutância para aceitar, né? Aí eu até falava, poxa, para o menino ser autista, para você tá bom. E para mim também tem que estar, porque eu também sou. Mas ele teve um pouco de dificuldade até assimilar, né? Foi um processo, né? Porque era novidade para todo mundo, né? Mas eu sempre fui muito complicada. Eu sempre fui muito complicada. Por isso, até porque eu tive outros casamentos justamente por causa disso. Eu sou uma mulher muito complicada. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sou autoritária, Né? eu sou É, estressada, eu sou mandona, eu não tenho vergonha de falar. Então, assim, o homem para estar do meu lado, ele tem que ter paciência. Porque eu sou muito você acha que exigente, cada uma chata e dessas, perfeccionista. você acha que cada uma dessas características está associada a uma autismo, outra bipolar, outra, cada uma dessas características está associada a alguma comorbidade, ou não, de repente pode ser a sua essência mesmo, que é de ser brava, quer dizer, ou você acha o quê? Você acha que cada uma de suas características está associada a alguma situação que você vive?
Sim. O Autismo, autismo, bipolar. o autismo ele mexe muito comigo na questão assim do perfeccionismo, do tem que estar tudo bonitinho, do jeito que tem que estar. Se está marcada a hora tal, tem que ser na hora tal, porque não pode se mudar aquele horário, porque a hora é aquela. Por exemplo, a nossa live estava marcada para 7h30. Eu vou ser muito franca, eu já estava começando a ficar agoniada, porque o horário era 7h30 e não começou às 7h30. Então, eu Então já atrasei estava. alguns minutos, me perdoe. Então, Eu mas aí atrasei alguns minutos, me eu estava. perdoe. Não, eu tenho que. Foi um imprevisto, aconteceu alguma coisa, não deu certo, aí eu vou me acalmando. Mas, assim, algumas coisas da minha personalidade é traço do autismo e outras traço das comorbidades. Por exemplo, o estresse, né, e a irritação do transtorno bipolar. O autoritarismo, eu também acho que tem um pouquinho do transtorno bipolar. Eu sou uma pessoa bem exigente, bem autoritária, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu já começo a me aborrecer. Então, acho que é uma mistura de tudo. E assim, eu sou muito franca, eu gosto de falar. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo. Eu não quero saber se a pessoa que está lá está ou não. Óbvio que a gente tem que ter tato, né? Mas a sinceridade é uma coisa que eu carrego. E eu também não gosto de injustiça. Não gosto de injustiçar ninguém, não gosto de ser injustiçada, não gosto que mintam para mim, porque eu descubro. Só de olhar, se a pessoa estiver mentindo para mim, eu já vou descobrir. E também não gosto de mentir para ninguém, não gosto de enganar ninguém. Então, comigo é assim, o pingo tem que estar em cima do i bonitinho. Se não tiver, já não vai dar bom. Sou enjoada Tá. mesmo. Cristina, eu não vou esticar muito, não. Eu não vou alongar muito, não, até porque você me falou que você costuma dar a comida para os meninos, né? 8 horas, 8h30. Não vou alongar muito, não, senão ele acaba te prejudicando Passa depois. tão rápido, né? Pois é, Passa tem rápido, a alguma gente coisa que nem você gostaria de sente. falar? Alguma coisa que Ah, você queria falar que a eu não sua amiga comentei? conseguiu reformular a pergunta dela para me responder? Você quer dar uma olhada? Peraí, vamos ver. Se você quiser dar uma olhada também, eu sou meio ceguinho. Peraí. É que eu Preciso sou, eu usar sou óculos. cabeçuda para essas coisas de internet ainda, sabe? Eu não Ela falou, às vezes as apanho pessoas muito. distorcem as coisas, contam mentira, isso é mentira do eixo. Sim. É Márcia, né? Márcia Dani Mourão. É, É, Márcia. Márcia Dani É, Moura, lá mentira é um troço que irrita, ela escreveu, ó, irrita, ela irrita escreveu, mesmo. ela escreveu, por exemplo, não consigo aceitar se eu não falar como são realmente os fatos. Entro numa crise de choro e raiva. Sim. Ela está perguntando se você é assim Olha, também. eu não sei, eu não conheço, tá? A Márcia, eu não conheço. Mas pelo que você está falando, você tem muita chance de ter o transtorno bipolar ou borderline, tá? Porque essa irritação ela não é uma coisa normal, tá? Quando a gente é, alguém mente para a gente ou dissimula uma situação e a gente sente esse desconforto, porque eu não sei explicar para você, Eliseu, a gente tem um sexto sentido, tá? Todo autista tem um sexto sentido, a gente tem uma Mas esse negócio de percepção ter um sexto incrível. sentido, hein? Esse negócio de sexto sentido não é de autista, é de mulher. Não, Mas é, não, ó. porque meus filhos meninos também são assim. A gente tem um sexto sentido, a gente é perceptivo, então a gente pesca longe. A gente pesca longe. E assim, se eu perceber que a pessoa está mentindo, que a pessoa está inventando, que a pessoa, olha, aquilo me deixa com ódio. Você quer arrumar uma inimiga, você faz uma injustiça comigo, você dissimula para cima de mim ou mente para mim, aí você arruma uma inimiga. Porque assim, é uma coisa que eu não aceito. Eu não aceito porque eu não faço, eu não quero que façam comigo. Não suporto. É uma coisa que você. A Márcia, Nossa, a Sussu é intolerante. Para isso, eu sou.
muito intolerante. Então, assim, por isso eu tô falando que a Márcia, pelo que ela está falando, eu não sei se ela é autista, eu não sei se ela tem algum tipo de Ela é mãe de comorbidade, autista e ela é mas... autista também. A Ah, Márcia é tá. mãe de Então, autista e é autista também. Ela só não conseguiu o laudo ainda, mas ela é autista. Eu estou entregando ela aqui. Mas ela é mãe de autista, e é professora, é tudo um pouco. Professora, vendedora, empresária, agora tem uma loja também. Eu vou começar a fazer propaganda aqui mais, na sua loja aí em Parintins. Manda o endereço. Mas, Sussu, para a gente encerrar, deixa uma mensagem que você quiser falar. o que eu posso dizer? O autismo não é uma doença, o autismo faz parte de nós, que as pessoas possam ter mais empatia com o autista, respeitar a gente como ser humano, levar em consideração nossos desejos, nossas vontades, nossas limitações e nossas superações, porque a pessoa às vezes rotula a gente como limitado e nós não somos limitados. Posso dizer para você com propriedade, nenhum autista severo é limitado. Ele precisa de suporte, se ele tiver atenção, se ele tiver tratamento, ele vai evoluir, ele vai conseguir se superar, ele vai conseguir mostrar alguma coisa. E uma coisa que eu tenho falado muito, eu vou falar mais uma vez aqui, porque você vai botar essa live no Insta, as pessoas que têm, os pais, né? Ou o amigo que é amigo de autismo, muito cuidado com o que fala perto do autista, principalmente o autista que não fala, tá? Porque assim, alguns sofrem de problema de audição, mas a maioria escuta, tá? A gente percebe ironia, a gente percebe desprezo, a gente percebe olhares e a gente percebe também comentários. Às vezes, né, esses dias mesmo eu estava conversando com a mãezinha que ela está falando do filho dela. Ah, tadinho, porque ele não entende. Ah, tadinho. Eu falei assim, olha, o seu filho não é um tadinho. Então não fala sobre ele sendo um coitadinho. Ele é uma criança que está desenvolvendo, precisa de ajuda. Ele não é um coitado. Ele não é um incapaz, né? E aí vai dizer, ah, meu filho é doentinho. Ah, meu filho é assim. Nós não somos doentes e somos capazes sim. Então que os pais possam Com certeza. compreender seus filhos, profissionais possam compreender e também nos ajudar. Infelizmente, tem alguns que prestam um desserviço danado, porque o autista ele pode ajudar até o próprio profissional a entender o autismo. Eles estudam teoria, nós somos a realidade. Então, que mais profissionais possam dar oportunidade para a gente mostrar isso também, né? Porque estudar no livro é uma coisa, agora você conversar com um autista e mostrar o que é ser o autista, o que a gente sente, o que passa pela nossa cabeça, isso aí é um diferencial que eu acho que mais profissionais poderiam abrir portas, caminho para a gente poder se expressar. Acredito que ajudaria muitos, né, muitas famílias a entenderem mais os seus filhos. Com certeza, você disse tudo. Eu concordo plenamente com você quando você disse que a gente não pode falar as coisas perto do autista. Eu já disse isso muitas vezes por aí, quando tinha eventos, o pessoal às vezes me convidava para falar alguma coisa. Inclusive, no caso do meu filho e de outros autistas, quando tem uma crise, por exemplo, quando passou, a gente vai falar para outras pessoas, e não se deve falar de maneira alguma, porque eles compreendem, qualquer autista compreende quando você está falando mal, quando você está falando bem, quando você está está tratando com carinho, quando você não está tratando com carinho. Essa história de que o autista vive no mundo dele, isso não procede. Eu já disse isso diversas vezes, concordo plenamente com você. E assim, uma coisa que você disse, que é verdade, no vídeo que eu vi você falando outro dia, que a gente precisa ouvir mais os autistas, aprender mais com os autistas,
E eu aprendo muito com os autistas, tenho diversos amigos autistas aí, aprendo com o meu, apesar dele não falar, o fato dele não falar não impede eu aprender as coisas com ele. Aprendo com meu filho, com meu enteado e aprendo com os demais autistas também, entendeu? Com certeza. Ah, muito legal, isso mesmo. Você está de parabéns como pai, inclusive elogiável, porque são poucos os pais dedicados, são poucos os pais que se importam. Infelizmente, a maioria dos pais corre, não dá essa atenção, não dá esse carinho, não dá esse suporte, não procura entender, não procura ajudar, porque filho nunca é só da mãe, é do pai também. Geralmente, quando o autismo entra na família, a maioria se acovarda, né? Então, assim, os Com poucos certeza. pais que sabem ser pais precisam ser elogiados, merecem ser elogiados, e você está de parabéns por ser pai, por ser padrasto, por ser ser humano, né? Por se importar, por cuidar, por se dedicar. Isso é muito louvável, que Deus te abençoe, abençoe seus filhos, sua Amém. Muito família, obrigado. e que você só cresça, Faço tá? Que minhas a sua associadas. página cresça, que você consiga passar para as pessoas que te seguem também tudo de bom que você aprendeu, que você aprende, né? E muito obrigada a você pela oportunidade que você me deu de A também gente estar está falando um aprendendo pouquinho de ainda. mim. A vida é um Eu aprendi, não, aprendizado eu continuo eterno. aprendendo. Oi? A A gente vida continua é um aprendendo, aprendizado. É, com certeza. Mas, Sussu, muitíssimo obrigado pelo seu depoimento, pela sua palavra aqui. Mais uma vez, me perdoe por ter atrasado a live. E, nada. quem sabe, a gente pode fazer outra live numa outra oportunidade, né? Não vai faltar oportunidade, ok? Eu posso salvar essa live, colocar no YouTube, colocar no meu Instagram, tudo, né? Com certeza. Inclusive, quem está assistindo aí, porque para mim não aparece, né? Mas quem está comentando, quem está assistindo aí, que não segue ainda, se quiser fazer a gentileza de me seguir lá no Inocência Com Autista, certeza. vai ser um prazer ter vocês por lá, tá? Tem vídeos, tem várias publicações de autoajuda, tá? E precisar de alguma coisa, é só chamar a inbox lá, mandar uma mensagenzinha pelo blog, que eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigada pelo carinho, Eu, obrigada pela companhia. Aninha, um beijo, querida, eu te acho, amo. Dá um beijão no Diogo. E me desculpa por ter eu perdido a acho, live de vocês, mas eu vou assistir lá no YouTube. ô, Sussu, eu acho que você está querendo igual o Roberto Carlos, está querendo ter 1 milhão de amigos. Hã? Ah, 60 quanto mais amigos, é certo. amigos, melhor. Com certeza. Olha, assim como você disse para mim, eu devolvo a você de coração que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família. Tudo de bom para você. E a gente continua aí conectado aí pelas redes sociais. E quem sabe mais para frente a gente não faz uma outra live. E parabéns pelo Dia das Mães, ok? Ah, obrigada. Dia das Mães é todo dia, mas domingo Não, lembram da mas gente de um jeito especial, né? é um dia aí que a arrumada tá, é um dia comercial, mas esse ano o comércio também não vai nem lucrar, porque a maioria está fechada. Mas, enfim, muito Tá obrigado bom. Eu pela que sua presença agradeço. aqui. Um grande abraço para você e sua família, ok? Obrigada, querida. Fiquem com Deus, uma Tchau, boa tchau. Boa noite. noite. Deus abençoe. Obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau.